Estamos ao vivo! Fala Atrevido, fala Atrevida, eu sou o Fernando Blum e este é o Fala Atrevido Podcast, um talk show criado para investigar, para provocar, para mobilizar mentes atrevidas, empreendedores, especialistas, pessoas que transformaram ideias em projetos, em cases, em empreendimentos, não importa. Se você está aqui hoje é porque você é um atrevido, assim como o meu convidado de hoje. Esse cara é um atrevido, já conheço ele há alguns anos e olha só, mais de 2.000 quilômetros caminhando de São Paulo até a Bahia. Não como aventura, não como conteúdo, mas como travessia, como confronto real com a pergunta que muita gente tem medo de fazer em voz alta. Quem sou eu quando eu tiro tudo que eu construí? Para agradar, para proteger, para fazer as coisas. Quem sou eu? Quem sou essa pessoa? Esse é o grande ponto. E dessa experiência nasceu o Passo Nômade, um método de reconstrução de identidade que não fala de produtividade, hábitos ou mentalidade positiva. Fala de uma coisa muito mais desafiadora: descobrir quem está de fato vivendo a sua vida. Porque talvez o seu problema não seja falta de coragem, talvez seja excesso de personagem. Por isso, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Fala Atrevido o criador do Passo Nômade, Sérgio Xavier. Salva de palmas! Fala, Sérgio, como é que você tá? Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. É isso aí. Valeu pelo espaço aí, obrigado pela oportunidade. Você que tá aí em casa aproveitando o vídeo de hoje, espero que seja um conteúdo aí que abra a sua cabeça, né? Que te faça pensar diferente sobre a vida. Eu venho um pouco para isso, para provocar um pouco o pensamento, a reflexão, e eu acho que hoje vai ser um papo bem bacana para todo mundo que tá nos assistindo. Show de bola, tenho certeza que vai ser. Antes da gente começar, antes de eu fazer a primeira pergunta, deixa eu agradecer aqui ao Estúdio Kaan, que assina a identidade visual aqui do Fala Atrevido e que eleva cada detalhe desse projeto a um novo padrão de excelência. E se você quer uma marca que impressiona, impacta e se torna impossível de ignorar, o Estúdio Kaan é o lugar certo. Siga o Estúdio Kaan no Instagram, @Estúdio Kaan com C, tá? E conheça mais em www.kaan.com.br. Transforma ideias em marcas que realmente têm presença. Bora lá! Sérgio, me fala aí, cara. Quando você falou pra mim, cara, eu te sigo nas redes sociais, a gente se conhece já há alguns anos. Sim. E eu andei 2.000 quilômetros, não conhecia a tua história. Falei, cara, fiquei muito curioso para saber 2.000 quilômetros, São Paulo a Bahia. De onde surgiu essa ideia? Que tipo de atrevimento é esse aí? Conta um pouquinho sobre isso. Na época, né? Isso foi há 10 anos atrás. Tá. Então eu tinha meus 24 anos, era um jovem, tinha acabado de terminar a faculdade. Eu me formei como engenheiro civil. Tá. E quando eu peguei o diploma, foi bem na época da Lava Jato. Então eu peguei meu diploma na época que as construtoras começaram a quebrar. Então foi muito louco isso, porque quando foi pra eu efetivar, me mandaram embora. E aí eu falei, caramba, né? Fiquei 1 ano procurando emprego, não conseguia nada na minha área, porque ninguém tava contratando. E eu não era feliz em outras áreas, porque na minha cabeça eu era engenheiro. Eu não era o Sérgio. Tá. Então, por eu ser um engenheiro, eu não conseguia ser feliz em outro lugar, em qualquer outra área que fosse. E eu não entendia por quê. Né? Naquela época, o que eu entendi era assim, a minha vida não está de acordo com o que eu planejei e agora eu não estou mais feliz. E a partir daquele momento eu comecei a culpar todo mundo. A culpa da minha vida tá ruim era do meu pai, era do Lula, da Dilma, era da Lava Jato. Então, essa questão da gente começar a transferir a culpa faz com que a gente entre num processo de, como que eu posso dizer, de paralisação. Então, se a culpa não é minha, eu não tenho o que fazer. Porque a culpa é do outro. Então, a única coisa que eu faço é ficar transferindo essa culpa e carregando essa frustração. E quando essa minha ficha caiu, que eu tive que assumir a responsabilidade da minha vida e olhar e falar assim, não, a culpa não é do meu pai, não é do Lula, não é da Dilma, simplesmente é mudar a direção, é mudar a minha cabeça. E então veio essa ideia da viagem, porque eu percebi que eu sou filho único, então naquela época eu já entendia que eu era mimado, né, aquela coisa de tipo assim, eu vivi a vida inteira com tudo dando certo. Protegido, muito sim, sempre ganhando as coisas novas, né? Porque quando você tem irmão, às vezes repassa, né? Vai repassando. Então, quando a vida começou a me dar os nãos, eu não estava acostumado com isso.
Então eu comecei a entrar nesse conflito. A ideia de ir pra Bahia a pé foi uma coisa que eu olhei e falei assim, cara, eu preciso fazer uma coisa que dependa só de mim. Que não dependa do Lula, nem da Dilma, nem do dólar, nem do meu pai, nem de ninguém. E que ao mesmo tempo também eu consiga provar que eu sou capaz de fazer algo grande. Porque eu sempre sonhei em fazer grandes coisas. Mas ao mesmo tempo também eu não conseguia, porque é aquela coisa, a gente sempre fala que a nossa condição não favorece, porque o outro é melhor do que a gente, porque o outro tem um celular melhor do que o nosso, a oportunidade dele é melhor que a nossa. E a grama do vizinho é sempre mais verde, sempre, né? Mais verde, É. exatamente. Então, quando eu olhei essa questão da viagem, eu assisti um filme, e esse filme eu me identifiquei muito, eu olhei e falei assim, cara, esse rapaz aprendeu muita coisa nisso, chama Na Natureza Selvagem, não sei se você já assistiu esse filme. Sensacional. Que ele vai até o Alasca, né? Fica 2 anos nessa viagem. Então, quando eu vi esse filme, eu falei assim, cara, eu acredito que eu preciso passar por algo parecido pra eu realmente entender o que é a vida. Porque até uma determinada idade, né, cara, a gente não entende o que é a vida. A gente entende o que nos foi mostrado do que é a vida. Então, até os nossos 20 anos ali, é muito difícil a gente sair daquela bolha que a gente cresceu. Então, a gente sempre fica, às vezes, com aqueles mesmos amigos, a gente fica com os mesmos sonhos, né? Os mesmos projetos. E aí, eu acho que a vida é isso também. Na hora que as frustrações vão chegando, vão fazendo com que a gente recalcule a rota. Então, essa ideia de ir pra Bahia a pé foi meio que esse processo. Era um processo de olhar e falar assim, cara, eu posso fazer algo grande, mas para eu fazer algo que só dependa de mim, para eu realmente colocar em xeque. Então, essa ideia de ir a pé foi mais ou menos isso. Era uma forma de eu provar para mim mesmo de que eu poderia fazer algo grande, mas também com medo, né? Assumindo todos os medos e angústias e ansiedade sobre isso. Tem gente que acha que foi loucura, mas tem gente que acha que é uma história linda de se viver, né? Claro. É a chamada loucura boa, né? Isso. Que é abraçar a jornada do herói. A gente fala muito sobre a jornada do herói, que é quando você sai de uma condição, você falou, né? Eu tava ali meio que acostumado com amigos e tudo mais, sistemas de crenças que já foram estabelecidos ali, e de repente você fala, peraí, deixa eu partir para a aventura, que é sair do lugar comum, né? E ir para uma aventura pro desconhecido. Isso gera... Sim, e assim, pra minha família eu fui o ovelha negra, né? O rebelde. Por estar fazendo isso. Mas ao mesmo tempo também eu olhei e falei assim, cara, eu fiz tudo o que vocês me pediram, né? Eu fiz a faculdade, eu estudei, eu me formei, peguei o diploma, eu tava trabalhando, tudo bonitinho, e aí veio a crise. E aí depois dessa crise eu meio que eu percebi, assim, é que eu não cheguei a ter um atestado, mas eu acredito que naquela época eu cheguei a passar por um processo de depressão. De não ver solução nas coisas, né? De sempre culpar tudo que tá em volta, família, religião, política. E a viagem, o que ela me ensinou? O que foi legal, assim, de uma das coisas que eu tirei de proveito logo no começo? Os primeiros trabalhos que eu tive nessa viagem foi, tipo assim, descarregando caminhão de supermercado, trabalhando na feira, fazendo esses biquinhos mais braçal. E, cara, eu me vi feliz nisso daí. Eu falei assim, pô, como que pode, né, cara? Eu tô feliz aqui trampando, ganhando, sei lá, R$30 a diária aqui. E por que eu tô feliz aqui? Sendo que lá em São Paulo, às vezes eu arrumava um bico, um trampo no shopping, um negócio assim, e eu não era feliz. E aí eu fui perceber que era a questão do quê? Aqui em São Paulo, na época que eu tava aqui, que eu fui trabalhar no shopping, eu não era feliz porque na minha cabeça eu tava andando pra trás. Na minha cabeça, pros meus amigos, eu tava sendo fracassado. Porque a gente sempre quer provar alguma coisa pro outro. Então, aquela coisa de, não, eu sou engenheiro, pô, me formei, isso, aquilo, outro. A gente carrega isso quando a gente é novo, né? Principalmente quando a gente tem essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, também eu percebi que isso atrapalhou um pouco. Essa questão de ser grande. E esquecer como é ser pequeno. Então foi um processo de... Na hora que eu tava trabalhando lá, eu percebi que veio a troca de identidade. Que aqui em São Paulo, eu era o Sérgio engenheiro. Então o Sérgio engenheiro, ele não aceitava trabalhar em outra fonte de trabalho, independente, por mais honesta que fosse. Mas o Sérgio mochileiro, ele já tinha uma identidade de... Pô, se eu sou mochileiro, eu posso trabalhar com qualquer coisa. E aí que eu entendi, eu falei, cara, como que a identidade que a gente tem nossa faz com que a mesma coisa, às vezes, tenha um valor diferente.
Então o Sérgio engenheiro, obviamente, ele não ia aceitar trabalhar numa feira para ganhar R$ 30 por dia. Mas o Sérgio mochileiro, para ele era interessante porque a ideia dele era explorar, era viver, era estar exposto, era fazer alguma coisa, era conhecer pessoas, era buscar uma história, era se conectar com alguém. Arriscar coisas novas. Exatamente. Cara, você sabe que isso faz todo sentido, porque quando você fala de identidade, né? Você falou assim, eu tinha a identidade do engenheiro, que é um papel que a gente coloca e fala assim, peraí, isso aqui tem um peso dentro da minha vida, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu saio desse papel, quando eu abro mão dessa identidade e vou para outra identidade, você tem um novo conjunto de percepções, né? Sim. E isso foi acontecendo durante a travessia, durante essa caminhada, como é que é isso? Isso, porque é aquilo, né? Que nem eu comentei com você. Quando a gente sai da bolha, a gente consegue observar coisas que antes a gente não observava. Então, essa questão de trabalhar em diversas áreas me abriu os olhos para esse lado. Uma outra coisa que bem no comecinho, assim, também nos primeiros 2 meses eu tive, foi a questão da mochila. Então, quando eu fui sair, eu reuni todos os amigos, né, a família, falei com todos, fiz uma despedida, a verdade ritualzinho fiz uma ali. festa, um churrasco, convidando todo mundo. E ali, o que aconteceu? Todo mundo me passou centenas de coisas horríveis que poderia acontecer. É mesmo, as pessoas têm essa noção. Porque, tipo assim, quando você tem um sonho, por mais que as pessoas te amam, elas vão te alertar pra você não se frustrar no meio do caminho. Então, eu entendo um pouco desse processo, né? Então, quando a pessoa ela olha, eu falei assim, puta, eu quero ir pra Bahia a pé, eu vou a pé. Não, mas você vai de carona. Não, eu vou a pé. Não, mas o que você vai comer? Aonde você vai dormir? E se você vê uma onça? E se alguém te atropelar? E se alguém resolver abusar de você? Era tanto e se, que eu vendi um carro naquela época pra fazer essa viagem. Então, eu tinha um dinheiro guardado por conta do carro. E eu fui fazer a compra, né? Fui comprar a mochila, fui comprar a barraca, fui comprar as coisas antes da viagem. E aí, como ficou essa falação na minha orelha, puta, eu comprei um facão desse tamanho, comprei um apito profissional lá que eu imaginei, não, se eu cair num buraco, eu vou ter um apito que a 2 quilômetros alguém vai me escutar. Eu vou levar uma corda, porque se eu precisar de corda, eu já vou... Eu comecei a colocar um monte de coisa na minha mochila, pensando nos desastres que poderiam acontecer. Depois de 2 meses que eu tava nessa viagem, a mochila muito pesada, eu olhei e falei assim, cara, o que eu tô carregando aqui que eu não mexi ainda? Falei assim, pô, tô 2 meses aqui, o que eu não mexi ainda nessa mochila que eu não usei? E eu comecei a reparar que era a corda, era o facão, era o apito, eram as coisas. Aí eu falei assim, aí me caiu a ficha. Eu estou carregando o medo de outras pessoas nessa jornada. Eu fiquei meses andando, carregando o medo de outras pessoas. Carregando a bagagem, as crenças, dos os medos, outros. tudo. Exatamente, porque eu não tinha pensado em cair num buraco, eu não tinha pensado em ser abusado, eu não tinha pensado em ver uma onça, eu não tinha pensado em nada disso. As pessoas que me falaram que isso poderia acontecer. Então, depois de 2 meses, eu percebi que aqueles medos não eram medos meus, eram medo das outras pessoas, dos meus amigos, dos meus familiares. E aí eu olhei e falei assim, cara, eu não quero carregar mais isso daqui. Então eu comecei a doar essas coisas. No meio do caminho as pessoas iam me ajudando, né? Alguém da roça me ajudava, falou, fica com essa corda aqui, que pra roça a corda é bom. Alguém me ajudava, não sei, fica com esse facão aqui, que esse facão pra você vai ser bom. Comecei a doar. E aí, dentro desse processo, como eu ia pra uma cidade a outra caminhando, eu comecei a pensar nisso em São Paulo. Eu falei assim, cara, lá em São Paulo, o que fazia a minha vida ser pesada por conta de sonhos e expectativas que os outros colocaram diante da minha vida. Então, essa ideia de caminhar, de sair de uma cidade para outra, eu não tinha o que fazer. Então, a única coisa que eu podia fazer era pensar na minha vida. A ideia de caminhar era exatamente isso também, porque quando a gente caminha, a gente oxigena o cérebro, então você vai ter uma forma diferente de pensar. Quando você está caminhando, você está exercitando o corpo, então é serotonina, dopamina, endorfina. Isso também muda a sensação e a forma do pensamento. E ao mesmo tempo vem a cromoterapia, que não sei se já ouviu falar, que é a terapia das cores, né? Então, pô, se eu tô o dia inteiro na rua, eu tô o dia inteiro vendo azul, vendo verde, vendo amarelo, vendo cores, e aquilo ali também me trazia aquela sensação de paz, de conexão, de superação.
de medo também. Teve todo um processo nessa viagem, mas isso daí me fez enxergar de que antes dessa viagem eu carregava expectativas e medo de outras pessoas. Então, a engenharia em si foi um processo desse. Eu fui perceber que depois eu escolhi a engenharia, não foi porque eu decidi. Escolheram por você. Escolheram por mim. Porque quando a gente... eu percebi... Mesmo que indiretamente, né? Mesmo que indiretamente. Porque eu percebi isso. O sistema, ele quer desde cedo que a gente escolha logo as coisas. Então, desde cedo você tem que escolher a religião e já batizar nela. Desde cedo você tem que escolher o relacionamento e já casar. Desde cedo você tem que escolher a profissão que você vai fazer e aquilo ali vai ser o resto da sua vida. Então, muito cedo as pessoas trazem isso, né? E se você não escolhe, começa aquele assunto. Você tá atrasado. Você não vai pra frente. Seu primo lá. Você tá vendo seu primo lá, né? Ele já tá terminando. Então, essa questão de comparação e tudo mais faz com que a gente não tenha, como que eu posso dizer assim, bagagem para escolher realmente aquilo que a gente quer. Tanto que nessa viagem eu tive mais de 20 profissões. Uma delas que eu mais gostei foi o quê? Eu conheci um cara num boteco lá em Minas Gerais. Ele falou assim, cara, já que você tá fazendo vários trampos, o que você vai fazer segunda-feira, cedo? Eu falei, não vou fazer nada, né? Não tem compromisso com nada. Tô aqui, tô fácil. Aí ele falou assim, eu sou veterinário, você não quer ir pra uma roça comigo não? Que segunda-feira tem um cavalo pra capar. Bora junto? Eu falei assim, capar um cavalo? Ele falou, eu falei, então bora, não vou fazer nada. Então, foi um negócio que eu olhei, cara, eu cheguei na roça, a gente deita o cavalo, faz o carinho nele, aí dá a injeção, anestesia, tem todo um processo de limpeza, que eu olhei e falei assim, cara, eu nunca teria acesso a isso se eu não tivesse feito essa viagem. E aquilo ali, eu olhei e falei assim, putz, seria uma coisa legal de estudar, de trabalhar, de estar com animal, assim. E eu olhei e falei assim, cara, às vezes eu poderia ter ido pro lado da veterinária. Se eu tivesse tido experiências de vida antes, né? Que quando a gente é novo, a gente não tem. A gente vai pegando um bico ali, que é um amigo da família, que o pai e a mãe ali, às vezes, arrumam um serviço pra você fazer. Então, a gente sempre tem essas coisinhas de ir fazendo. E eu fui percebendo que essa viagem, ela me ajudou a observar essas coisas. Porque eu tive tempo para pensar na minha vida sem querer agradar os outros. E sim, realmente, tentando entender quem era o Sérgio Xavier. E não o Sérgio mochileiro, e não o Sérgio engenheiro, e não o Sérgio filho, nem o Sérgio amigo. E sim, o Sérgio, o que eu poderia... Qual era a minha essência, né? Onde eu poderia chegar desconstruindo tudo aquilo ali que eu acreditava quem eu era. E realmente chegar nessa essência e olhar e falar, putz, não, eu sou isso daqui. E agora, em cima disso daqui, eu consigo construir agora toda uma outra personalidade, um outro foco de vida, uma outra mentalidade para realmente alcançar, às vezes, aquilo que eu quero, ou enfrentar os medos dos outros, né, que vai chegando também. Então, eu acredito que a vida ficou bem mais fácil no meio dessa loucura toda desafiadora. Entendi. No método do Passo Nômade, você fala sobre o personagem e o narrador, né? Personagem, eu vejo muito assim como o Jung falava sobre isso, sobre a persona, que são esses papéis que a gente representa na sociedade, que é o que você falou, né? Eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser você falou, eu tive 30 profissões, são papéis que você representa e que você às vezes se identifica. Só que grande parte da sociedade hoje vive papéis que foram determinados, mesmo que indiretamente, por outras pessoas, familiares, pessoas de presença, alguma autoridade, o professor, o padre, tudo mais, e acaba passando uma vida inteira ali seguindo aquele papel que às vezes não é ou não faz parte da essência da pessoa. O que você descobriu, né? Quer dizer, nesse momento de travessia, vamos já colocar, né? De travessia, o que você descobriu que isso aqui eu não sou, que é o que você falou, né? Retomando um pouquinho da coisa da mochila, que eu acho que é uma metáfora para a vida. Coisa que a gente fica carregando, né? As pedras que a gente fica carregando na mochila, fala, cara, eu tô tão pesado com isso aqui, né? O que você acredita que, cara, isso aqui eu não sou? Porque é o retirar das máscaras, né? Para você poder começar a encontrar quem você é de fato. Porque isso faz parte do teu método também, certo? Sim, sim. Esse processo de descobrir quem a gente é e quem não é, eu fui percebendo assim... tudo aconteceu depois de 2 meses, né? Então, o que eu não sou? Eu percebi que eu não sou o cara que tem que agradar todo mundo. Eu vivi muito esse processo, porque eu cresci com a minha mãe em Minas, né?
E aí depois eu vim para São Paulo para poder estudar. Quando eu chego em São Paulo, que é uma cidade nova, eu não conhecia ninguém, eu percebi que, por eu ser muito jovem, né, eu tinha 18 anos, eu ficava buscando amizades. Então, querendo ou não, quando a gente é jovem, a gente quer pertencer a alguma coisa. Então, eu comecei a pertencer. E eu mudei muito o Sérgio Mineiro pro Sérgio Paulista. Quando eu vim pra cá, não tinha uma tatuagem. E depois eu comecei a fazer tatuagem porque vi amigos tatuando. Tá. Tive uma namorada que ela fez a primeira tatuagem dela, e aí eu acompanhei, o tatuador jogou um chaveco, depois eu acabei fazendo. E eu percebi que eu fui muito influenciável, porque eu queria participar, eu queria pertencer a alguma coisa. E aí, no meio da viagem, eu comecei a perceber que se a gente quiser pertencer a tudo, a gente não chega a lugar nenhum. Então, teve lugares que eu cheguei... foi bem legal isso daí. Eu cheguei num lugar em Minas Gerais que chama... Ai, caramba. É uma cidade do café. Lá é muito, muito, muito bom o café de lá. Eu esqueci o nome agora. Não vou lembrar. Mas eu conheci o vice-prefeito, pra você ter uma ideia. Tá. Conversando com ele me viu chegando na cidade, a pé de longe. Ele falou, rapaz, eu tô vendo você lá de baixo subindo. E eu fiquei reparando, quem é aquele cara? E aí você parou aqui, eu cheguei numa padariazinha, que ela já era bem no comecinho da cidade. Uhum. E ele falou, você chegou aqui? Eu falei, vou ter que perguntar, né? Aí eu falei, não, eu tô vindo andando, tô fazendo essa viagem. Aí mostrei Instagram, né? Falei pra ele que eu já tava uns 3, 4 meses na estrada. Falei que eu era engenheiro, tinha me formado e tal. Ele falou, cara, ano que vem é ano de eleição, a gente tá precisando de um engenheiro aqui. Já querendo te caçar ali. Eu sou vice-prefeito. Pô, fica aí, ajuda a gente na campanha, vamos fazer tal coisa. Você é um menino correria, deu pra ver as suas histórias, né? Aquela coisa toda. Eu olhei e falei assim, caramba, né, cara? Lá em São Paulo eu fiquei 1 ano correndo atrás de emprego e o emprego não aparecia. E agora eu tô aqui em Minas, aparece essa oportunidade de eu arrumar um trampo numa prefeitura. Uhum. Pô, que é super confortável, aquele saláriozinho tranquilo, é só ficar olhando o projeto, aprovando o projeto em prefeitura. Eu juro que eu pensei. Só que daí eu olhei e falei assim, cara, se eu ficar aqui, eu não termino a minha viagem. E eu fui percebendo isso em muitos lugares, que eu chegava, às vezes pô, fica mais uma semana. Não, eu arrumei um trampo ali pra você, pô, dá mais uma enrolada, fica até o final do verão. Então eu comecei a perceber que pô, legal, eu sou um cara que conquista as pessoas, e as pessoas às vezes querem estar perto de mim, eu acho isso bacana, mas ao mesmo tempo eu tinha um sonho, que era chegar lá na Bahia. Se eu fosse atender às novas demandas que chegam e que se apresentam a mim durante o caminho, eu não terminaria aquilo que eu tinha combinado comigo mesmo. Uhum. E o legal foi isso, porque como eu tinha chego, vai, até a metade ali do estado de Minas, eu já tinha entendido muita coisa da minha vida, de quem eu estava sendo, ou deixei de ser. Eu olhei e falei assim, cara, se eu parar aqui agora, eu não vou aprender as outras coisas que eu tenho que aprender da metade de Minas até a Bahia, que eu tenho mais metade ainda da viagem, né? Então, foi esse processo que eu percebi, que eu não posso ser o cara que vai atender toda a demanda. E depois eu fui descobrir isso até na Bíblia. Você já deve ter visto essas 2 passagens. Já viu a passagem que Jesus olha para Pedro e fala assim, afasta-te de mim, Satanás? Por que ele faz isso? Porque Jesus, ele tá comentando ali na reunião, ele fala assim, as pessoas vão vir atrás de mim. As pessoas vão me atacar, elas vão me julgar, eu vou ser assassinado. E Pedro, por amar tanto a Cristo, ele olhou e falou assim, não, a gente não vai deixar. Vamos te proteger, vamos fugir pras montanhas, vamos não sei o quê, né? E aí Jesus, ele dá esse... Depois de um tempo, Judas vai e dá um beijo no rosto de Jesus na hora de entregar Jesus pro exército lá de Roma, né? Pros soldados. E aí Jesus olha pra ele e chama ele de amigo. Aí eu fiquei, cara, como assim? Se Judas entregou Jesus, Jesus chamou ele de amigo. E Pedro tava querendo proteger Jesus chamou ele de Satanás. Eu falei assim, qual que é a lógica disso aqui? E aí eu fui entender que Jesus, ele tinha um propósito quando ele veio pra Terra. Uhum. Então, quando Pedro afasta Jesus do propósito dele, querendo fazer com que ele fuja, Jesus olha e fala assim, não, você não tá sendo meu amigo aqui. E quando Judas o trai, levando ele
para a cruz, Pro destino que ele já tinha previsto. Jesus olha e fala assim, não, você está colaborando com o meu propósito de vida, que eu vim realmente aqui para cumprir com isso. Então, eu olhei e falei assim, cara, depois de tempos, né, essa história eu não fui aprender na viagem, mas depois eu fui entender isso, que se você tem um propósito na sua vida, é independente se as pessoas que estão na sua volta, elas te amam ou não te amam. Você tem que estar alinhado com aquilo. Você tem que se manter posicionado naquilo. Porque se você fugir disso daí, muito provavelmente você tá fugindo do seu propósito para agradar um amigo, para agradar uma outra pessoa, ou para atacar um inimigo, né? Porque Jesus podia muito bem atacar Judas e fazer um show, se colocar como vítima. Ai, não acredito que você tá fazendo isso comigo. Não, e Jesus também tinha o poder de, se quisesse, dizimar todo mundo. Meteu o pé, tchau, obrigado, galera. Sai voando daqui e acabou. Tô andando pelo mar aí, quem quiser me siga. É isso aí. É isso aí. Cara, você acha que porque hoje a gente fala muito, né, sobre essa história de autoconhecimento, então tem muita gente vendendo soluções rápidas, mas eu vejo pouca gente, talvez seja o caso do Passo Nômade, que é a confrontação das mentiras que a gente conta pra gente mesmo. As historinhas que a gente conta, sabe? Ah, por que eu não faço? Por que... Ah, né, como você falou no começo, quer dizer, eu tava colocando a culpa nos outros. É no governo, é na situação, é na Lava Jato, é não sei quem. Mas quando deu a virada foi quando você assumiu a responsabilidade por fazer alguma coisa. Você acha que esse é o grande jogo? Ou seja, levar as pessoas a assumirem a responsabilidade, enfrentar, confrontar as mentiras que elas contam para elas mesmas? Eu acredito que esse é um dos passos. Tá. Esse é um dos passos, porque a primeira coisa eu acho que a pessoa tem que ter assim é fé. Porque se ela não acreditar, muito provavelmente ela não vai ter nem vontade. Então, se ela conseguir ter a fé pô, eu sonho e eu quero. Ah, mas como que eu vou fazer? A gente não sabe ainda, é no meio do caminho que a gente vai descobrir. E eu acredito que esse é o processo. E depois vem a ideia da responsabilidade, porque quando a pessoa ela entende essa questão da responsabilidade, ela consegue ver que ela pode mudar. Entendeu? Porque enquanto eu tava colocando a culpa no Lula, na Dilma, no meu pai, na religião e tudo mais, eu fiquei 1 ano nesse processo. Eu meio que entrei em depressão, eu meio que fiquei assim, não, uma hora vai melhorar, uma hora o governo... Não, se a gente tirar o Lula, minha vida vai melhorar, entendeu? A solução tá com o outro lá. Exatamente, então, quando eu tirei essa responsabilidade e eu trouxe pra mim, eu comecei a perceber isso, de que, tipo assim, se a gente se organizar mentalmente em direção àquilo que a gente quer fazer, e a gente conseguir medir isso. Porque às vezes a gente sonha com uma coisa e a gente não consegue medir. Por que eu cheguei na Bahia a pé? Porque todo dia eu conseguia ver progresso. Quando eu tava fazendo a faculdade, eu não conseguia ver progresso na faculdade porque a minha mentalidade ali era igual de escola. Eu tô cumprindo tabela. Eu tô vindo aqui, tô estudando, lógico. Fui dedicado na faculdade, passei com boas notas. Porém, eu estava ainda naquele hábito de estudo, né? De tipo, pô, sair do colégio, já entrou numa faculdade, pra mim eu tô fazendo a mesma coisa. Eu só mudei o horário, que antes era de manhã, agora é à noite. Mas a questão da responsabilidade na viagem, eu percebi que era o quê? Que nem teve momentos que eu pensei em desistir, principalmente no começo, porque o começo me deu bolha no pé, deu insolação, dor nas costas, tanto que se eu tiro a camisa, uma das escápulas minhas, ela é um pouquinho mais baixa do que a outra. O peso da mochila. Que esse lado era mais pesado, então ela descia um pouco. O meu ombro é igual, mas se você olhar o osso mesmo assim, você repara que ele é um pouquinho mais alto do lado esquerdo. Então, eu sofri pra caramba no começo. E eu pensei muito em desistir. Eu só não desistia porque eu tava numa BR. Pra eu desistir, eu tinha que chegar em algum lugar. Na vida, eu percebi que antes era muito mais fácil eu desistir. Por quê? Por eu ser filho único, eu morava com os meus pais, então se eu falasse, não quero mais, pô, eu tenho a cama, eu tenho a casa, tenho a comida, tem tudo, televisão, tudo bonitinho. Então, eu podia desistir. Quando eu tava na viagem, por mais que eu quisesse desistir, eu não podia, porque eu tava numa BR, o carro passava a 100, 120 km por hora, ele não parava. Na hora que ele conseguia me ver ou me identificar se eu era homem, mulher, jovem, velho ou idoso, ele já estava praticamente 500 metros de mim e dali para lá era 10 segundos. Então eu percebi que não dava para pegar carona no meio do caminho. Eu tinha que chegar em algum lugar
ou num posto de gasolina, ou numa cidade, pra ter um carro parado, e eu consegui falar com o motorista, explicar a minha história. E aí, quando eu cheguei na cidade, eu olhei e falei assim, cara, agora eu não quero ir embora, porque eu cheguei. Eu me lasquei, cheguei aqui mancando, com a bolha estourada, o pé coisando, mas eu quero pegar um hotelzinho agora pra eu descansar, tomar um banho e ver se eu vou embora. Quem falou que eu ia embora depois? Porque eu olhei e falei, não, agora que eu cheguei aqui, cara, eu vou descansar, vou me recuperar. Essa etapa, agora E eu vou voltar, vou continuar. Então eu percebi isso, foi isso que eu comecei a trazer pra minha vida depois. Essa questão da responsabilidade, ela é importante, mas você não deve mirar só... Não deve ser igual aquele esquilinho da Era do Gelo, que você só fica mirando na noz gigante, né? Você tem que mirar no processo. No próximo passo. No próximo passo, exatamente, Putz, cara. que sacada é essa, Porque o próximo passo, ele vai te dar o ânimo pra você não desistir. Porque se você ficar só olhando lá na frente, só olhando o grande prêmio, só olhando o aplauso, a gente não consegue. Às vezes não sai nem do lugar, né? Não Porque sai você do fica lugar. só no sonho. Exato. Eu sempre falo o seguinte, muitos anos fazendo palestra e tal, a motivação ela serve só para você começar. E esse é o grande ponto, essa investigação que eu comecei a fazer para entender exatamente o seguinte. Para você, existia uma inquietação, né, um desconforto inicial que foi, cara, me formei, não tenho emprego, e você passou um ano ali nessa agonia e tudo mais. E de repente você falou assim, alguma coisa aconteceu internamente que você falou, não, eu preciso sair desse conforto, né, do que a gente tem, dessa anestesia, que a gente fica anestesiado. Hoje em dia tá todo mundo anestesiado com tudo. Fala que eu preciso ir pra dor, porque... Mas mesmo que seja inconsciente, né, eu vou sair pra alguma coisa. A questão dessa de sair também, muita gente pergunta isso, né? Como que você saiu e tal? Qual foi o motivo que te fez sair? Foi só a engenharia? Eu falei, não, acho que foi um acúmulo de coisas. Aquela coisa de você tá um ano sem crescer, porque, pô, você tá estudando, fazendo faculdade, trabalhando, então você olha no gráfico da vida, você tá subindo. Uhum. Depois você fica um ano sem trabalho, um ano triste, um ano sem viajar, um ano sem comprar as coisas, um ano sem... Então eu comecei a colocar na ponta do lápis, aquela queda pra mim era muito dolorida, porque até então, como a gente é só jovem, dá tudo certo, né? A gente sempre namora as novinhas, sempre tira boa nota, sempre as coisas estão certas. Então, depois a gente vai ficando mais velho, né? As coisas vão começando a dar errado. E aí, foi o primeiro baque que eu tive. Quando eu olhei, falei assim, putz, não tô tendo emprego, não consigo mais sair com ninguém, não consigo viajar. Pro homem, aquilo vai dando essa pressão também, né? De tipo assim, ó, eu não tô caminhando mais, as coisas não tá desenrolando mais. Minha vida travou. Minha vida travou. E eu tive muita treta com meu pai por conta disso também. Porque o meu pai, ele falou, não, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, vai entregar currículo. E eu ficava, não, eu tô entregando pelo computador. Ele falou, não, você tem que ir lá. Aí ia, e não conseguia também. Ah, não, mas tem que ir todo dia, porque o cara vai olhar e falar, não, se esse cara, sem o emprego, ele chega aqui todo dia às 7 horas da manhã, eu vou contratar ele, porque ele vai chegar no horário também. Fazia isso, cara, fui muito na porta de obra. Eu tinha o meu carro na época, eu ficava assim, praticamente visitando obra, chegando 6h30, conversando com o engenheiro, meses, e não dava certo. Então foi um processo que eu olhei e falei assim, cara, essa questão de sair, né, de fazer a viagem, eu acho que muitas das vezes, às vezes a gente toma uma decisão nesse nível, porque também a gente não tá feliz mais onde a gente tá. Então, o Flávio Augusto fala muito disso, né? A gente tem que estar meio que indignado com a nossa vida para às vezes a gente tomar uma ação. Então, eu acredito muito nisso. Então, a indignação, ela é a melhor ação inicial, eu acredito, que é para alguém mudar de vida, é essa questão dela estar indignada com a própria vida dela. Seja num processo bom, ou seja num processo ruim. Porque ali eu tava numa fase ruim da minha vida, mas eu conheço pessoas que às vezes trabalham numa determinada área, ela construiu a carreira dela naquilo e hoje ela não é feliz porque ela não se sente realizada, às vezes, dentro daquele processo. Ela percebeu que, pô, não é o que eu queria pra minha vida, mas eu tô aqui porque eu tenho minhas responsabilidades, tenho minha família. Ficou com algema de ouro, né? Ficar ali presa. Exatamente. Cara, eu tenho um salário, eu tenho segurança, eu tenho certeza. Você sabe que você falou uma coisa? O Tony Robbins, ele fala que a gente se move de dois jeitos. Ou na direção do prazer, ou fugindo da dor. E esse é o grande ponto que eu vejo que aconteceu, provavelmente,
a dor de permanecer como você estava era muito maior do que a dor das bolhas no pé, da dor nas costas da mochila. Porque acho que é o principal propulsor, né? Sim. Você acha que as pessoas hoje, elas estão mais buscando prazer do que fugindo da dor? Porque eu vejo hoje, por causa das redes sociais, distrações, Netflix, todas as facilidades que a gente tem na vida, pensa comigo, é muita facilidade. Você acorda, né? Você vai, é tranquilo, celular na mão. iFood, né? Comida, você pede. Quem é que tem o atrevimento de falar assim, cara, eu vou fazer alguma coisa que eu vou sentir dor? Eu vou tirar todos os meus confortos, eu vou tirar a minha rede de segurança e vou pra vida. Fala pra mim. A gente já teve muito desse processo aí, depois da pandemia, né? Que criaram muito aquela questão do banho gelado, né? Que a pessoa que tinha que tomar. Eu acredito muito nessas atividades. Principalmente assim, não precisa ser a vida inteira. Eu mesmo, eu fiz a viagem, durou 8 meses. 8 meses? 8 meses. Tá. Eu poderia muito bem olhar e falar assim, não, pô, eu já tinha aprendido a vender, aprendido a fazer artesanato, eu já aprendi a fazer os contatos, né, para poder arrumar meus trampos, meus biquinhos. Eu dormia numa barraca, então eu não tinha custo, né, com aluguel, com essas coisas. Então naquela época eu podia ter continuado. Só que eu percebi o quê? Eu falei assim, cara, se eu aprendi tudo isso em 8 meses aqui, cada coisa nova que eu for fazendo, eu vou aprender mais coisas, eu vou mudar minha cabeça, eu vou me aprofundar em novas ideias. Então foi o que eu fiz. Quando eu voltei, eu fui empreender também, fui mexer com turismo, né, pousada, restaurante também, totalmente fora da engenharia. E eu acredito que esse processo da pessoa sair da zona de conforto vai fazer com que ela aprenda, vai fazer com que ela se mexa. Só que é o que você falou, a maioria não quer. A maioria, ela quer comer o que é embalado, né? Que é mais fácil. Ela quer assistir o Netflix ali, porque ela vai se sentir confortável por estar vendo uma outra história ao invés de construir a própria história dela. Então, eu acredito que hoje a humanidade, ela tá realmente anestesiada. O que você diria para essas pessoas, então, que elas estão nesse momento? Porque muitas vezes a pessoa fica paralisada, anestesiada, e ela não sabe, talvez a identidade que ela criou para ela mesma ali, tá tão forte nela que ela não consegue sair do personagem, vamos dizer assim. O que você diria para essas pessoas? Qual que é o primeiro passo que ela poderia falar, cara, eu tô incomodada, mas ainda o incômodo não é tão forte. Conhece aquela história do cachorro que tá sentado na soleira da porta chorando? E aí, você conhece essa história? Pra dentro, pra fora ou não? Não, o cara chega num posto e tem um cachorro chorando, né? Aí o cara fala assim, pro dono do posto, o que esse cachorro tá chorando? Eu falei assim, não, ele tá sentado em cima de um prego. Ele falou, em cima de um prego? Mas por que ele não sai daí? Aí o cara fala assim, não, porque o prego não dói tanto assim. Né? Então a pessoa tá sentindo dor, ela tá incomodada, mas o prego ainda não tá lá no fundo pra ela falar, eu preciso fazer alguma coisa. O que você diria pra essas pessoas aí? Eu diria pra ela se questionar. Se questione. Porque muitas das vezes a gente não toma a nossa decisão porque a gente ainda quer agradar. Lá naquela época, quando eu fiz essa viagem pra Bahia a pé, eu só fiz ela porque eu decepcionei todo mundo. Meu pai, minha mãe, os amigos, ninguém queria que eu fizesse essa viagem. Não tenha medo de decepcionar. Exatamente. Tá. Exatamente, porque hoje a pessoa ela tá travada, ela tá paralisada, ela não consegue às vezes tomar essa decisão. Por quê? Porque ela fala assim, pô, beleza, minha vida não tá do jeito que eu queria, a minha vida tá desconfortável, eu poderia ser alguém melhor, mas por que ela não toma decisão? Porque ela fala assim, se eu abandonar esse emprego aqui, o que os outros vão falar? Se eu for mudar de cidade, o que fulano vai falar? Entendeu? Tipo, eu não vou mudar de cidade porque meu filho já tem a escola aqui, ele já tá com os amigos, e aí, pô, eu falo por mim, eu acho muito massa minha mãe ter mudado pra Minas, cara, quando eu era pequeno, porque eu tive uma criação totalmente diferente do que se eu tivesse aqui em São Paulo. Eu cresci subindo em árvore, eu aprendi a nadar em cachoeira, eu andava de bicicleta todo final de semana, eu cresci perto de primos, assim, que pô, a gente ficava brincando na rua, stop, pular amarelinha, queimada, várias coisas que aqui em São Paulo não teria oportunidade, até porque na época não tinha prédios, né, condomínios igual tem hoje. Hoje, beleza, às vezes a galera tem condomínio que tem quadra, tem piscina. Até também, às vezes você entra no condomínio e ninguém tá usando isso daí, né? Você olha e fala assim, puta, tem tudo isso daí, mas ninguém usa. Mas eu olho e falo assim, pô, às vezes você poderia mudar de cidade.
Mas a pessoa ela poderia mudar de cidade, que ali ela ia conhecer novas pessoas, ela ia se conectar com novas ideias e poderia mudar esse estado mental dela. Ela poderia, às vezes, mudar de profissão. Ela pode, às vezes, buscar uma nova forma de terapia, de ritual, uma meditação. É que tem gente que é muito rígida por conta também de religião. Ah, eu não vou fazer uma meditação porque vai tocar uma música lá que a minha igreja não acha que é legal, que essa música não é bacana. Ah, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque é algo indiano, é de uma outra cultura e eu não sei o que tá falando ali. Então tem muito disso também. Então eu acredito que as pessoas elas poderiam se permitir, às vezes, a se questionar e parar de agradar. Eu acho que é esse processo. Se questione, pô, o que eu tô fazendo hoje é realmente o que eu quero ou eu tô fazendo para poder agradar alguém ou evitar de desagradar alguém? Se questionou, entendeu? Pô, então o que eu posso fazer agora para mudar de cabeça ou para viver uma coisa nova, para conhecer alguma coisa nova? Que eu acredito. Isso é fantástico, porque assim, é desafiar o sistema de crenças que foi introduzido, talvez até para e você aceitou para poder se encaixar, né? Para você poder, Isso. né? Ah, eu não vou desafiar aqui o que já está pronto. E como que seria isso? Quer dizer, o que mais assusta uma pessoa? Descobrir que ela está no caminho errado ou, no fundo, saber que ela já sabia disso e não fez nada? Porque talvez esse seja um dos grandes arrependimentos das pessoas lá no final da vida. Fala assim, puta, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter tomado um caminho diferente, tomado uma decisão diferente. Como que é isso? Com certeza é essa segunda parte dela saber que ela poderia ter mudado, saber que ela viveu uma vida que ela não queria, do que se arrepender depois lá na frente. Porque como que eu posso dizer assim? Muita gente hoje, né, já teve pesquisas disso até, as pessoas que estão em cama, de UTI, essas coisas, a maioria em si se arrepende de não ter feito aquilo que elas queriam. Ela olha e fala assim, puta, eu podia ter estudado o que eu queria, eu podia ter feito outras coisas. Só que se você for ver nesse processo, elas já sabiam lá atrás que elas poderiam ter feito diferente. Que elas poderiam ter tomado uma decisão diferente. Isso acontece com, como que eu posso dizer? Com doenças, assim, alimentação compulsiva, tabaco, tudo isso tem. Chega uma hora e fala, pô, eu sabia que eu podia ter parado de fumar, eu sabia que eu podia ter parado de fazer isso daqui e eu não parei. Então eu acredito que a vida está envolvida muito nisso. A pessoa ela sabe o que tem que fazer. Porque todo mundo sabe o que tem que ser feito. Todo mundo sabe, não adianta. Sabe onde o bicho pega, né? Se você falar pra pessoa assim, o que você quer pra sua vida? Ah, eu quero tal coisa. O que você tem que fazer? Ela vai saber o que ela tem que fazer. Só que daí, você vai perguntar pra ela, o que te impede? Ela vai trazer um monte de desculpa. Ela vai falar do Lula, da Dilma, do pai, da mãe. Então, é sempre o mesmo roteiro, né? É sempre o mesmo roteiro. Então, na hora que você percebe, e isso foi legal, a minha viagem, ela me trouxe isso. Porque todo dia eu chegava nos lugares, eu era novo e as pessoas eram novas pra mim. Então, todo dia eu recebia 3 perguntas. Quem eu era, pra onde eu tava indo e por que eu tava fazendo aquilo. Isso é terapêutico. Se você for pagar uma terapia pra fazer, você vai toda semana lá. Praticamente o terapeuta vai perguntar pra você, essa semana, quem você é, o que você tá fazendo e por que você tá fazendo o que você tá fazendo. E na hora que você tem essas 3 respostas, pô, você sabe quem você é, você sabe o porquê que você tá fazendo e você sabe pra onde você tá indo. Ninguém te tira mais desse caminho. Então eu acredito que as pessoas, elas já sabem o que elas querem, só que elas ainda não acreditam nelas mesmas. Porque elas têm esse processo de sempre querer agradar, do que os outros vão pensar. Essa responsabilidade. É porque eu não posso fazer isso. Eu não quero sofrer. Então eu prefiro ficar aqui nesse lugarzinho. Vivendo uma vida mediana, Exato. vida... Mas que eu sei o que vai acontecer. Uma vida previsível, vamos dizer assim. Uma vida previsível. Porque para você sair e começar a ir pro desconhecido, é um desafio forte, né? Cara, falando agora, eu lembrei de um... Sabe aonde as pessoas vão conseguir sentir praticamente isso que eu tô falando? No filme do Procurando Nemo. Se você pegar agora, abre a Netflix aí pra assistir com as crianças em casa, o filme do Procurando Nemo. É um pai traumatizado, porque a família dele toda morreu, né? Só sobrou o Nemozinho. Então ele vai levar o filho pra escola o quê? Cuidado com isso aqui, olha a rua, não sei o quê. Quer proteger o tempo todo. Quer proteger o tempo todo. O filho, ele quer explorar. Pai, é verdade que as tartarugas vivem mais de 100 anos? Ele, não sei. Pai, é verdade que os tubarões, não sei o que, ele, não sei. Pai, é verdade. E se você reparar, nesses primeiros 10 minutos do filme, todas as perguntas que o filho faz é a travessia do pai até o encontro do filho depois.
Ele vai pegando as respostas e tal. Então ele conhece os tubarão, ele conhece a tartaruga, ele conhece as coisas e depois ele tem as respostas do que o filho precisava, daquelas dúvidas do filho. Então, muitas das vezes, você tá com medo, você quer proteger seu filho, só que às vezes você não consegue trazer as respostas que o seu próprio filho tá tendo da vida. E se você se arriscar mais, se você se expor mais, se você tiver um porquê, porque o Martin nunca ia atravessar o oceano se não tivesse o porquê de buscar o filho. Sim. Então eu acredito que a vida é um procurando Nemo. Olha esse corte, gente. Você sabe que eu lembrei de uma frase agora que você falou, do Jim Rohn. Jim Rohn foi mentor do Tony Robbins. Ele fala assim, o mesmo muro que te protege das frustrações, também te protege das realizações. Ou seja, eu quero me proteger, eu não quero me frustrar, eu não quero sentir dor, mas também você está se protegendo de sentir prazer, de sentir realização, de encontrar o teu caminho, de encontrar essa identidade, né? Acho que isso aí resume isso, né? É igual as grades na janela, já viu essa ideia de que as pessoas colocam grades na janela com medo do ladrão entrar, mas se a casa pegar fogo, você não sai. É verdade, cara. Então a proteção vira grade no final. Ó, vamos lá. Pergunta o seguinte. Será que tem gente que usa terapia, curso, espiritualidade, desenvolvimento pessoal só para sofisticar o próprio personagem, em vez de finalmente matar esse personagem? Sim, principalmente depois da pandemia a gente viu muito isso. Dessa questão de querer performar, de querer mostrar. Eu tô sempre fazendo um network, eu percebi e eu vivi isso também. Depois a minha ficha caiu, eu falei assim, cara, eu tô vivendo esse momento de, tipo, tudo é network, tudo é evento, tudo é performance, tudo é acordar cedo, tudo é tomar banho, tudo é ler, tudo é postar que tá lendo, tudo é postar que tá fazendo, tudo é... E aí eu comecei a perceber e eu falei assim, cara, eu tô fazendo isso aqui por mim ou pelos outros? Aí eu olhei e falei assim, não, tem a parte que é por mim, porque eu sou um cara curioso, eu gosto de aprender, mas eu preciso ficar postando tudo. Eu preciso ficar mostrando pro meu amigo que eu sou melhor que ele, porque eu tomo banho gelado, eu acordo 5 horas da manhã, eu não sei o que, não sei o que lá. E aí eu comecei a olhar e falei assim, cara, às vezes a gente cai nesse processo. Por isso que eu falo, eu mesmo, hoje eu falo muito sobre personagem, né, mas às vezes eu olho, às vezes a gente acaba se levando. Então tem essa questão de tá sempre refletindo, se questionando, é importante pra gente também não cair, porque às vezes a gente cai, entra no movimento, tá todo mundo falando, a energia do ambiente tá ali, as pessoas são legais, aí você fala assim, pô, ele tá acordando cedo, eu também vou acordar, vou fazer. E essa competição é legal. Essa coisa da performance, né? Quero mostrar a performance. Só que é aquilo, a gente não pode viver isso o tempo todo, porque senão pira, fica chato, fica massivo. Então eu acredito que pô, é legal às vezes a gente entrar numa vibe, porque aquilo é motivacional, a gente tá vivendo aquilo ali, então, pô, viva, respira, mas depois de um tempo começa a refletir, pô, será que eu tô fazendo isso aqui pra aparecer? Será que eu quero mostrar que eu sou melhor do que o outro? Será que eu realmente tô aproximando as pessoas ou afastando? Porque eu percebi isso também, às vezes você quer se mostrar muito bom, que as pessoas começam a afastar, ela fala assim, puta, eu não vou ter mais assunto com ele, ou o jeito que ele faz, ou as coisas que ele fala, ou o jeito que... Então, eu acredito que a ideia é sempre se questionar para poder encontrar a medida certa. Essa onda de influenciadores de Instagram é o que acontece, né? O cara cria um personagem e ele fica preso nesse personagem. Porque aí ele tem que mostrar pro outro, aí começa a ganhar seguidores, peraí. Opa, agora eu vou ter que fazer isso. Tem um cara que eu não sigo ele, mas eu vi esse cara, ele entra todo dia, ele entra numa bacia de gelo. Sim. Já viu esse cara? Acho que é Marcelo alguma coisa. Não sei. Mas ele entra numa bacia de gelo, pode estar o tempo fora. Cara, que doideira. O cara entra e fica falando dentro do negócio de gelo. Aí eu falei assim, qual vai ser o dia que ele vai falar assim, cara, eu não preciso mais disso. Como é que vai ser? O cara que segue ele por causa que ele entra no gelo, perdeu o personagem. Sim. Porque o que acontece com a maioria das pessoas hoje eu tô fazendo papéis aqui. Eu sou isso, eu sou... né? E quem você é de verdade? O processo do Passo Nome. Você fala um pouquinho do processo do desafio, pra gente entender como que é um desafio de 7 dias, como que funciona. A ideia, a princípio, né, que eu tô desenvolvendo dentro do Passo Nome é o quê? É trazer às pessoas uma forma dela conseguir ter um pouco dessa mentalidade sem ela precisar vender tudo e sair andando, né? Você quer criar um atalho para as pessoas não precisarem ficar 8 meses andando. Exatamente, por aí. Ela vai andar 2.000 quilômetros mentalmente, então ela vai fazer uma longa travessia na mente dela, na vida dela, analisar essa questão de infância, analisar essa questão
de amizades, de ambientes, de como foi a história dela. Porque eu acredito que o Passo Nômade, ele tem a união de duas coisas que faz o caminhar, né? É o autoconhecimento, então a gente vai entender sobre o passado, sobre a nossa história e tudo mais, e mais o desenvolvimento pessoal, que é a ideia das atividades, de exercício, de buscar novas coisas. Então, quando a gente junta essas duas ferramentas, da pessoa saber quem ela é, começar a entender quem ela é, que era o que eu fazia na viagem, caminhando e pensando sobre a minha história, sobre meus pais, sobre a religião, sobre o ambiente, sobre o que foi eu crescer em Minas Gerais, o que foi eu vir para São Paulo, como eu cheguei aqui, por que eu fiz essa tatuagem. Então, todo esse autoconhecimento eu comecei a entender me questionando. E depois a ideia do desenvolvimento pessoal, que é o quê? Pô, eu vou me colocar em novas situações, em novas experiências, conhecer novas pessoas, abrir novos livros, porque isso daqui vai me construir de uma nova forma daqui para frente. Então, o ponto é, a gente, do Passo Nômade, essa metodologia a gente se firmar no agora, entender onde a gente tá, porque é como se fosse uma travessia para a Bahia mesmo. Então, para a gente ir para a Bahia, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber primeiro onde a gente está. Se a gente está em Minas, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está no Paraná, porque cada lugar é um caminho que você vai ter que fazer. Então, a primeira coisa é a gente avaliar onde a gente está. E depois disso, pô, eu tô em São Paulo. Então, de São Paulo até a Bahia, quanto tempo eu levo? Qual que é o caminho que eu vou fazer? O que eu posso passar? O que eu vou ter que superar? Então, praticamente é construir, esses dois passos que eu quero construir em 7 dias. Trazer a percepção da pessoa em 4 dias de quem ela é e onde ela está, e depois em 3 dias fazer ela se organizar para a nova Bahia, né? Para a Bahia dela. Entendi. Você falar disso, a Bahia dela é uma metáfora que você usa para a pessoa saber onde é que ela está nesse momento na vida dela. Isso, Não é isso? Exatamente. E aí, com o questionamento, com essas respostas que ela vai buscar, ela vai ter uma expansão de consciência ali, certo? A partir daí, novas escolhas, autoconhecimento. Porque eu vejo, a gente falou de performance, de rotina. Se a pessoa começa depois, eu vou querer performar, eu quero começar a tomar banho gelado, eu quero começar não sei o que, não sei o que. Eu fiz isso em 2016 também, eu fiz um processo desse, muito louco. Só que se você não tem a consciência, que é o que você está falando, de quem você é de verdade, talvez você só vai criar recheio para uma persona, um personagem que não é você. Que não é o caso, exatamente. Você, eu sou um personagem. Imagina você engenheiro e você tivesse conseguido um emprego. Você seria um engenheiro com um emprego fixo em algum lugar. Aí você fala assim, agora eu preciso performar. Aí você começaria a colocar ingredientes, leituras, autodesenvolvimento em cima desse personagem. Sim. Né? Então, que o Passo Nômade... enraizar mais ainda. Aí você vai... Aí talvez venha a insatisfação de muita gente que se especializou numa área que talvez não seja ela. Sim. E aí vem a insatisfação de falar, putz... Não, e principalmente agora, hoje eu olho assim, daqui para frente eu acredito muito que o desemprego vai aumentar, principalmente na galera que estudou, que fez faculdade. Com esse cloud, inteligência artificial e tudo mais. Pô, o arquiteto hoje em dia, se eu quiser, eu faço um projeto praticamente de casa, de como que vai ser minha sala, de como tudo, através de uma IA. Se eu precisar desabafar com um psicólogo, pô, você joga lá no próprio coisa, já tem... ChatGPT, ele vira teu psicólogo. Já te dá esse papo também. Então, assim, muitas das coisas eu já tô percebendo que querendo ou não, a IA, ela vai fazer. E ela vai afetar praticamente a área do conhecimento. Se a inteligência tá aí para isso, para que a gente vai precisar de profissionais se formando? Por que as empresas vão querer contratar? Esse pensamento é atrevido, hein, gente? Olha, porque assim, tem muita gente preocupada com esse futuro. Eu vejo que a IA, ela tá roubando, vou colocar entre aspas, roubando muito emprego na área criativa, né? Então, por exemplo, designers, editores, criador de site, aplicativo. Putz, tudo isso que você falava assim, não, isso aqui né? Antigamente, a profissão do momento que falava, não, tem que ser programador, porque programador o cara vai... A Microsoft demitiu não sei quantos agora. Uma galera. Porque a IA tá programando agora. Sim. O que você vai fazer? Né? Então, assim, acreditar e encontrar essa identidade, você acha que é o caminho que vai fazer ela segurar qualquer crise que vier. Porque daí ela vai saber se virar. Ela vai saber tomar uma decisão. Porque até então, o que vai acontecer? Se chegar nesse ponto, ela vai entrar no mesmo processo que eu entrei lá atrás. Ela vai
culpar alguém. Pô, eu me formei, eu estudei, eu tô aqui, não sei o que, me mandaram embora pra colocar uma IA, a culpa é de não sei quem. A culpa é da IA agora. A culpa é do Bill Gates, a culpa é do Elon Musk, a culpa é de não sei quem, o governo tem que regularizar. Vai ficar discutindo, vai passar anos e ela vai entrar numa depressão. Então, se agora, pô, quem eu sou, pra onde eu vou, o que eu posso fazer? Quem é a minha persona? Que tipo de pessoas eu consigo conquistar? Eu consigo fazer parceria? Que tipo de pessoas me encantam? Quem é uma pessoa que eu admiro e que eu gostaria de ser igual ou parecida? Então, começar a trazer essas questões para ela olhar e entender quem ela é, porque daí ela entendendo quem ela consegue encarar depois qualquer desafio de mudança de profissão, de uma crise que vai vir, de uma pandemia, né? A pandemia também foi uma coisa... Eu até brinco, né? Foi um divisor de águas, né? Eu sou muito azarado, né? Se você for olhar a história da minha vida, pô, estudei engenharia, me formei, veio a crise da Lava Jato. Depois eu fui mexer com turismo, né? Abri pousada, restaurante, bar, não sei o quê. Aí veio a pandemia. Então meu pai até brincou, ele falou assim, cara, agora você tem que pensar bem no que você vai escolher, porque tudo que você escolhe parece que vê uma crise nela, né? Eu falei, vou abrir uma igreja que Jesus volta no dia seguinte. Mas eu acredito que esse é o processo hoje que eu tenho que encarar, essa questão de ajudar as pessoas a se conhecerem. De ajudar as pessoas a se questionarem, que eu acho que é isso que tá precisando hoje. As pessoas têm muita certeza das coisas e elas não se questionam, né? Se você for ver hoje nas redes sociais, tem muito isso, né? As pessoas estão cheias de certeza sobre especialistas para tudo quanto é lado, Exatamente. Então eu acredito que o processo da vida tá envolvido nisso. O Passo Nômade tá envolvido nisso. Ajudar a pessoa a se conhecer, fazendo essas questões, sem ficar baseando no que o outro vai achar, no que o outro vai pensar, no que o outro vai falar, sem ficar botando culpa no governo, no sistema, no capitalismo, no socialismo, seja lá no que for. Mas eu acredito que esse é o processo da coisa. A pessoa trazer a responsabilidade para ela, se conhecer e escolher sua Bahia. É isso. E soltar, né? Soltar. Isso tudo que você falou, eu acho que talvez uma palavra... Um momento que vai viralizar isso, hein, gente? Ó, que é o negócio da mochila. Pra mim ficou essa história de você soltar aquilo que não te serve mais. Fala, cara, isso aqui eu uso pra quê? E isso serve pra pensamento, né? Por que eu acredito nisso ainda? Isso faz sentido acreditar? Solta. Né? Então esse processo eu acredito que vai fazer com que as pessoas também digam, opa, porque acho que talvez seja mais um processo de limpeza, tipo aquele menos é mais. Você falou uma coisa interessante que falou assim, cara, quando eu parei de procurar, o pessoal me ofereceu emprego de engenheiro aqui, veterinário ali, quer dizer, eu acho que é um pouco isso, né? Soltar, ficar mais leve, né? Começa a atrair, Quando você fica mais leve, tanto você vai mais rápido no teu processo, quanto você começa a atrair coisas que fazem sentido pra você. É bem isso. Não é? Eu comecei a sentir isso também. Pergunta aqui, ó. Estamos chegando aqui já. Algumas perguntas finais aqui. Tem mais umas 2 perguntas. Ó. Pergunta seguinte. Se a vida fosse... deixa eu ver. Se a vida de uma pessoa fosse uma estrada, qual seria o sinal mais perigoso de que ela está caminhando há anos na direção errada e o que ela precisa ter coragem de fazer hoje para começar a voltar para si? Coragem, a gente entrou na coisa do atrevimento, que é coragem. Coragem para sair do conforto, sei lá. Praticamente aquilo que eu comentei do Passo Nômade. Se ela tá no caminho errado, quando ela descobre isso, ela normalmente é porque ela começou a observar onde ela está. Então, se ela percorreu esse tempo todo sem ver que estava no caminho errado, é porque ela estava distraída com alguma coisa. Tá. Então, na hora que ela entende que ela tá no caminho errado, é porque ela se questionou. Ela fez o primeiro processo do Passo Nômade, que é o quê? Essa ideia de você entender onde você tá, quem você é, por que você chegou onde você chegou. E depois que você estrutura isso daí, é muito mais fácil, pô, se eu tô aqui, pra onde eu quero ir. Então, depois que você define pra onde você quer ir, você vai imaginar o caminho. E não que o caminho tem que ser aquilo também. Porque quando eu imaginei, eu falei, pô, eu quero ir pra Bahia a pé, eu coloquei as principais cidades do caminho, né? Eu quero passar Ouro Preto, eu quero passar disso aqui, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir em tal lugar. Imaginei um monte de lugar paradisíaco. E no meio do caminho, eu percebi que não era vantagem eu passar
porque eu ia, às vezes, dar uma volta a mais, então isso ia fazer com que eu andasse mais. Tinha lugares que era realmente turismo e é tudo caro naquela cidade, então as pessoas já me falaram antes, falou, meu, você vai pra lá você não vai conseguir arrumar pousada barata, lá as pousadas mais baratas é R$300, você quer gastar R$300 numa diária? Você quer... Então, eu comecei a observar que quando a gente sai, é igual fazer 18 anos, né? Você faz 18 anos, você imagina a sua vida. Quando eu fizer 18, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Agora vai inventar. Então a viagem foi a mesma coisa. Eu imaginei um monte de coisa que eu ia fazer, as cidades que eu ia passar, mas no meio do caminho, as melhores formas de você ter são as pessoas do caminho. Então as pessoas no meio do caminho, pô, ela nasceu ali, ela cresceu ali, ela conhece a região. Me dá uma dica aí, é melhor eu por essa rodovia ou por aquela lá? Essa aqui tem acostamento, aquela não tem. Então, você consegue, no meio do caminho, fazer as perguntas certas, obter as respostas para tomar a melhor decisão. Então, muito provavelmente a gente vai fazer o processo do Passo Nômade, vamos descobrir quem você é. Aí a gente vai fazer um plano pro meio do caminho, mas o plano não vai ser 100%. No meio do caminho você só tem a direção, né? Mas no meio do caminho você vai refazer várias rotas. Essa que é a ideia, não mudar o destino. O destino sempre mantém o mesmo, mas a rota... Você vai ter que alterar ela querendo uma hora ou outra, não vai ter jeito, né? O mundo surpreende. Pro pessoal que quer conhecer, tem um site já, tem o Instagram, como que o pessoal faz para te seguir, para conhecer mais um pouco profundamente o teu trabalho? Bom, meu nome é Sérgio, mas eu tô trabalhando tudo com Passo Nômade. Passo Nômade. Isso, então o site é passonomade.com.br e o Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii também tá tudo nesse processo. Tudo Passo Nômade. Tudo Passo Nômade. Eu vou deixar na descrição aqui também, o pessoal que quiser seguir, acompanhar, conhecer melhor o trabalho do Sérgio, é só seguir lá, só clicar no link aqui embaixo, tá bom, galera? Sérgio, pergunta final é, se você daqui a muitos anos fosse o último dia da sua vida, daqui a muitos anos, fosse o último dia da sua vida, o que você gostaria que as pessoas, ou como você gostaria que as pessoas se lembrassem de você? Isso é muito doido, porque eu quero virar filme, né? Como que é o filme que... eu assisti esse filme na Natureza Selvagem, né? Natureza Selvagem. Eu quero virar filme. Então, eu acredito que é isso, assim, cara. A mensagem que eu quero levar para as pessoas é eu quero fazer o bem. Quero fazer o bem e em qualquer área, seja ela qual for. Seja ela na área digital, seja na engenharia, seja na política, que eu já pensei, às vezes, até entrar também para ajudar as pessoas. Em qualquer área, eu acredito que o importante mesmo é a gente ter uma história boa para contar. Que é o que faz a vida. Porque a gente não vai levar nada, né? Não vai... Tudo que a gente construir aqui vai acabar ficando. Mas o que eu percebi é o que fica para a história... o que fica na vida, querendo ou não, é a história. Se for ver o livro mais vendido do mundo, mais vendido não, mais lido, né? É a Bíblia, é um livro cheio de histórias. A Disney, que é uma das empresas gigantescas, é o que é também por conta das histórias que contou. Então eu acredito que a vida em si, ela se resume à história. A história que inspira, a história que empolga, a história que levanta. Eu acho que a vida é construir a sua própria história. E você, como narrador da sua própria história, quer ajudar as pessoas agora a saírem do personagem para se tornarem os narradores das suas próprias histórias. Ela mesma escolheu o personagem dela. Se ela quer narrar, você quer narrar? Você quer ser um herói? Vai fazer uma narrativa de um herói? Vira o herói. Né? Se você quer fazer a narração, num atleta, essa história que eu quero contar de um atleta. Quero ser medalhista olímpico. Exatamente. Viva isso. Se jogue no personagem, né? Viva essa... Por isso que eu falo muito do questionamento. Você imagina a história que você quer contar e se faça as perguntas. Se eu quero ser um atleta de alto nível, né? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Que tipo de pessoas eu tenho que conhecer? Que ambientes eu tenho que frequentar? O que eu tenho que deixar de acreditar e o que eu tenho que começar a acreditar? Então, eu acredito que isso é para tudo. Quer ir para Bahia a pé? O que você tem que fazer? Né? O que você tem que aprender? O que você vai abrir mão? O que você não vai? Onde você vai passar? Eu acho que o processo da vida tá envolvido muito nisso. Cara, sensacional, sensacional. Deixa eu te dar aqui, o livro... Seja atrevido ou seja esquecido, porque você já é um atrevido e não será esquecido, porque você tem uma história para contar. Foi realmente incrível. Obrigado. E quero te agradecer. E galera, segue o Sérgio, segue o Passo Nômade aqui. Vou deixar os links todos aqui, tá bom? Palavras finais, quer mandar uma mensagem pra galera? Galera, muito obrigado pela atenção, todo mundo. Fernando, obrigado você também aí pelo espaço. Sensacional, tava com saudade de você aí, da gente bater esse papo.
E fica aqui o convite para vocês. Comecem a me seguir nas redes sociais. Eu tô criando novos projetos aí pro Instagram. Tanto conteúdos que vão te ajudar a refletir, quanto alguns desafios aí que eu tô pra trazer. Vai ser um negócio bem legal. Legal. Surpresas. Surpresas. É isso aí. Beleza, Sérgio. Obrigado, cara. Valeu, meu amigo. Vamos aí. É isso aí. A gente fica aqui. Fala Atrevido. Daqui a pouco a gente se encontra no próximo episódio. Forte abraço e até mais.